Você já se perguntou o que que faz você escolher entre uma informação e outra? Quando você está na rede social, quando você está assistindo televisão, quando você está ouvindo rádio, o que que faz chamar a sua atenção, fazer você se interessar por essa coisa e tomar aquilo ali como verdade, como importante, como significativo? Você já imaginou que aquilo ali pode não ser verdade? Aquilo ali pode não ser a verdade completa? Ou aquilo ali pode estar tentando te manipular? Pois é. O livro que eu estou apresentando, ele fala disso. Ele fala de como a gente mistura aquilo que está na nossa cabeça, a nossa imaginação, produzindo alguma coisa que vai ajudar ou atrapalhar você a entender o mundo. Alguma coisa que faz você escolher as coisas, fazer opção pelas coisas e, de repente, fazer a opção errada. E esse livro ajuda você a pensar em como você funciona para fazer a informação entrar em você, conversar com você de uma forma mais eficiente. Quando a gente fala de informação imaginária, a gente está falando de uma conexão que ela existe dentro da nossa própria experiência enquanto seres humanos. A nossa mente, ela é basicamente composta por um arrazoado de informações que foram coletadas ao longo da nossa vida, a nossa história, as nossas memórias são informações e todas as nossas experiências são informações. Mas essas informações, elas não estão ali estáticas, elas estão o tempo todo sofrendo a influência de informações que estão circulando no ambiente, seja nas redes sociais, no cotidiano, né, no mundo digital, e essas informações vão colonizando a nossa experiência. Então, à medida em que eu tenho algumas referências em mim, que são significativas de alguma forma para mim, e eu encontro alguma coisa no ambiente que se parece, se assemelha com elas, essa informação se aproxima, digamos assim, e eu a busco como uma forma de dar sentido para a minha própria existência, para aplacar a minha angústia diante dos problemas da vida. E aí, ao fazer isso, essa informação passa a ser vinculada ao meu desenho, ao meu imaginário, porque é a partir dessa referência, que nem sempre é verdadeira, nem sempre ela é factual, tem a ver com a realidade, que eu interpreto e traduzo o mundo. Então, à medida em que eu conheço como isso se dá, o processo pelo qual as minhas experiências pessoais, as experiências, que eu acumulei a partir de toda a vida cultural que eu tenho, a vida que eu falo na sociedade, não a vida na cultura formal, essa que a gente vê nos teatros, nos cinemas, mas também essas. Tudo que a propaganda me diz, tudo que a gente vê nas notícias jornalísticas, isso tudo vai compondo uma fantasia, uma ficção interna através da qual eu significo o mundo, através da qual eu organizo o mundo. Então é importantíssimo eu conhecer como isso acontece para eu poder saber lidar com isso, para eu poder utilizar essas ferramentas para me proteger dessas infecções, dessas epidemias de informação e, ao mesmo tempo, para eu poder ajudar as outras pessoas a compreenderem melhor o mundo. Então, para pesquisadores, profissionais, estudantes, é fundamental que a gente consiga fazer com que essas ideias cheguem ao maior número possível de pessoas. E daí veio a ideia do livro. Esse livro ele foi criado, né, a partir de uma conversa entre professores portugueses da Universidade do Minho e da Universidade do Porto e alguns pesquisadores da UFMG, eu e a Eliane Pavlovski, que é uma coautora junto com o professor Alberto Filipe, da Universidade do Minho, e o professor Armando Malheiro, da Universidade do Porto. Nós tivemos a ideia de produzir esse livro, que é, segundo os nossos colegas europeus, uma iniciativa inédita no mundo. Não existe nada no mundo até hoje, no mundo ocidental, pelo menos até, né, o momento que esse livro foi concebido, saiu da prensa, não havia nada que eh, se equiparasse a ele, nenhuma proposta de juntar esses conceitos e fazer um delineamento, né, uma coisa prática e útil para as pessoas a partir desses estudos. Esse livro é uma coletânea de artigos que conversam entre si para dar esse panorama geral sobre as relações de informação entre informação e imaginário. Então, além de nós, os autores do livro, nós temos a participação de pessoas de outros países e de outros estados brasileiros, e essas pessoas compuseram aí artigos que são extremamente interessantes para o público em geral e também para pesquisadores. Então, nós temos artigos, por exemplo, falando sobre como o imaginário ensina
a nós sobre o funcionamento do mundo, como nós organizamos o mundo a partir do imaginário e, ao mesmo tempo, como a partir dessa organização, nós transmitimos uma referência de como o mundo funciona para outras pessoas. Há artigos, por exemplo, como o de um professor chamado Luiz Garagausa, que é um professor emérito, né? Lá, hoje ele está no País Basco, na Universidade do País Basco, mas ele é um reminiscente da École de Grenoble, da escola o Centro de Pesquisa sobre o Imaginário de Grenoble, que é um centro fundado por um grande pesquisador do imaginário francês chamado Gilbert Durand. Então, o professor Garagausa já está velhinho, né? E ele nos dá de presente esse livro, onde ele fala da origem, da estruturação das pesquisas empíricas sobre o imaginário, então sobre testes, né? Sobre como se cria métricas para medir e para avaliar o imaginário. Então, as bases que permitiram que esses testes foram concebidos. Esse material conversa também com outro remanescente da École de Grenoble, que é o professor Yves Dirand, apesar da coincidência de nome, né, não tem relação de parentesco com o Gilbert Dirand. O professor Yves, ele desenvolveu um teste, ele criou um teste que pode ser aplicado em escolas, em empresas, para avaliar como que o imaginário influencia a leitura que as pessoas fazem do mundo. Então ele consegue estabelecer aqueles pontos-chave pelos quais as pessoas interpretam as informações, pelos quais elas organizam o mundo. Então esse material é muito bacana, que ele é precioso, porque é uma fala do criador do experimento para os brasileiros, a gente traduziu do francês, claro, ele não fala português, mas para os brasileiros, ajudando os brasileiros a poderem utilizar esse instrumento. Tem lá muito descrito com imagens, né, que ele utilizou dos testes, então é muito bacaninha. Nós temos muito material também de outros pesquisadores brasileiros e internacionais falando sobre como utilizar as metodologias do imaginário, ferramentas metodológicas que podem utilizar esse imaginário, sem necessariamente ser essa que eu descrevi agora há pouco, que é o teste do AT9. Ah, tem uma descrição que eu faço num artigo muito interessante sobre, pelo menos é interessante para mim, né? Eu espero que seja para vocês também, onde eu faço uma relação entre o surgimento da teoria do imaginário de Gilbert Durand e as concepções sobre o desenvolvimento da inteligência e da capacidade para o conhecimento do Piaget. Então, nós fazemos um paralelo entre essas duas visões que ajuda muito a gente entender o processo como a mente se estrutura a partir do imaginário. Mas tudo isso alternando a linguagem científica em alguns artigos e uma linguagem didática para que as pessoas em geral possam compreender esse esses materiais. Nós temos uma fala muito interessante sobre a experiência da gente nessa época em que as imagens mandam em tudo, em que nós rolamos ali no feed infinito dos celulares, né, e nos perdemos naquela viagem virtual. Nós temos pessoas falando sobre imagens folclóricas, como que essas imagens folclóricas repetem ou reproduzem de alguma forma as confusões que a gente tem nessa relação com o imaginário. Então temos um material muito interessante que eu acho que vai agradar a várias pessoas que se interessam por cultura, por informação, pela ciência, pelo jornalismo e por tudo aquilo que tem a ver com essa discussão que a gente está propondo.